Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Olha, depois dos comerciais aí do nosso amigo Marcelo Geron, aqui na tela da Band, é o Geron que está em cima, é? Um abraço para o Geron também, na nossa equipe do Brasil Urgente. Eu quero imagens do caso Bárbara. Esse caso Bárbara é um caso bárbaro, né? Porque é uma adolescente, 12 anos, é isso, Vinícius? 12 anos a Bárbara, ela saiu de casa, me parece que escondida da mãe, e foi encontrada morta na linha do trem. E tem novidades sobre o caso. Nós conversamos com o Dr. Braga há algumas semanas aqui no Brasil Urgente, e o Dr. Braga, inclusive no dia em que houve a reconstituição dos fatos, com a presença de 3 adolescentes que estavam com a menina no dia em que ela foi encontrada morta, prestaram esclarecimentos à polícia. E parece que tem novidade, inclusive contradizendo o depoimento dos meninos, não é isso? Parece que tem novidade, inclusive, contradizendo o que os meninos disseram. Inicialmente, os meninos disseram que a menina estava ali com um dos meninos, quando passou um trem e a menina acabou arrastada pelo trem, enfim, e o menino conseguiu escapar porque conseguiu pular ali do vão entre o trem e também a mureta onde eles estariam sentados. Só que nós estamos recebendo aqui a informação de que 3 maquinistas que conduziam, né, esses trens que passavam pela linha férrea de Nova Odessa foram ouvidos pela Polícia Civil, e esse depoimento é que mudou tudo, não é isso, Vinícius? Esse foi o dia em que os jovens apresentaram a versão deles à polícia, 3 jovens. Essa é a simulação do que estaria acontecendo, inclusive, entre um adolescente e a menina. Ali no vão da linha férrea, o menino alegou que o trem passou, a menina estava ali no vão conversando com ele e tal, e foi levada pelo trem. Só que os maquinistas, 3 maquinistas, prestaram depoimento, e nesse depoimento ao delegado Antônio Braga, revelaram algo muito diferente do que haviam dito os meninos. Muito diferente, muito diferente. E a polícia trabalhava com a hipótese de acidente ou a hipótese, inclusive, de um crime. Esse foi o teste que os policiais fizeram, olha, para saber se na passagem do trem era possível que as 2 pessoas estivessem ali, uma delas sentada na mureta, a outra, né, no vão da mureta. Esse foi o teste feito pela polícia no dia da reconstituição. E a polícia parece que já não tem dúvidas, não é isso, Vinícius? A hipótese mais provável é a hipótese de fato de homicídio. E aí surge uma grande dúvida que a polícia precisa esclarecer agora. Quem foi o responsável pelo assassinato da Bárbara, hein? A Bárbara foi assassinada por quê? Por quê? Daqui a pouquinho, a reviravolta no caso com o depoimento dos maquinistas e todos os detalhes ao vivo com o doutor Antônio Braga, falando aqui no Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Um caso muito triste, hein? Muito triste. Uma menina que tinha uma vida inteira pela frente, uma vida que se vai, pelo jeito, gratuitamente. Gratuitamente. Eu estou esperando o seu e-mail, pode mandar para cá, burgcampinas@band.com.br, ou então participe pelo Ligue Band. O Ligue Band é o seu canal de comunicação com a gente. Você manda para cá a sua mensagem. Na verdade, você liga e grava na caixa postal da Band. 19-9685-1010 é o Ligue Band, e você digita 3 para entrar no Brasil Urgente, 3 para participar e 1 para finalizar. E você pode participar também pelo torpedo que o Ney mostra pra gente aí, olha. BR de Brasil, a sua mensagem e o seu nome para o 72250. BR de Brasil, a sua mensagem e o seu nome para o 72250. O custo de cada torpedo é de 31 centavos mais impostos. Você pode mandar quantas mensagens você quiser aqui pra gente. E vem comigo porque, preste atenção, se você anda precisando renovar a sua casa, nós vamos dar um jeito aqui no Brasil Urgente, que continua com o concurso Cantinho Marabras. E olha, nesse mês de novembro tem sorteio para você de móveis para sua sala. Você gostou da ideia, não é?
Então não deixa de participar, participe agora, ligando no 9685-1010, você digita 3 para o Brasil Urgente, 3 para participar e responde: qual a sua grande história de verão? A resposta mais criativa ganha um sofá e um rack. Todo mês o Cantinho Marabras vai dar uma nova aparência à sua casa. Aproveite e renove a sua casa com a Marabras. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. 9685-1010 é o Ligue Band. Nós estamos esperando a sua participação no recado do Zezé e também do Luciano. Ô Ney, tem as imagens aí de Sumaré, porque tem falta d'água em Sumaré. O Vinícius, que é o nosso editor, brincou comigo hoje lá na redação. E é verdade, pegou fogo na caixa d'água, né, cara? Pegou fogo na caixa d'água. Um incêndio acabou destruindo um transformador da rede de captação no local onde é feita a captação de água da cidade de Sumaré, me parece no rio Atibaia. E por conta disso, 120 mil pessoas estão sem água em Sumaré, para variar um pouquinho, né? Se bem que o morador de Sumaré já sofreu tanto com a falta d'água, mas tanto com a falta d'água que está até acostumado já a guardar água em casa, enfim, em recolher água em poços artesianos montados lá na cidade. Tamanho o problema da água em Sumaré. Quem é que está comigo, ô Vinícius? É o Felipe Pereira, é isso? O Felipe Pereira, que é repórter da rádio Band News FM, e tem mais trazendo aqui pra gente nesse trabalho conjunto de prestação de serviços do Grupo Bandeirantes. Ô Felipe, boa tarde. 120 mil pessoas sem água em Sumaré, Felipe. Pois é, Rodrigo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Isso daí representa 45% da cidade de Sumaré, ou seja, quase metade da cidade sem água. Isso por causa desse curto-circuito que aconteceu ali nos disjuntores do painel elétrico da captação de água bruta do rio Atibaia. Ou seja, os painéis elétricos que fazem as bombas funcionarem pegaram fogo. E aí esse fogo se espalhou por todos os painéis que existem ali e não há nenhuma bomba disponível para a captação de água. O morador de Sumaré, como você bem lembrou, né, Rodrigo, já sofre tanto aí com o problema das torneiras secas e agora, dessa vez, um problema ainda maior, porque não há previsão para a retomada do serviço de água. O trabalho de troca dos disjuntores é muito lento e ainda a chuva que cai nesse momento na cidade de Sumaré acaba atrapalhando também o serviço. Então é um transtorno muito grande para os moradores da cidade. Rodrigo. Ô Felipe, você sabe que a condição para o desabastecimento da água é o seguinte: você tem um problema na captação de água, mas essa água já foi levada ao tratamento, e do tratamento ainda tem lá um reservatório, tal. Desse reservatório vai para grandes caixas d'água, grandes reservatórios, e desses reservatórios abastece a casa das pessoas. Ou seja, há um nível técnico de armazenamento de água determinado ali pela companhia de distribuição de água para que você tenha uma sobra. Só que ao longo do tempo essa sobra vai acabando, né? E pelo jeito já acabou tudo, inclusive os reservatórios de emergência para pausas momentâneas, essa água já se foi, e sem essa previsão aí do retorno dos trabalhos das bombas lá na captação do rio Atibaia, o que a gente pode prever aqui para o morador é um fim de semana de muitos problemas, não, Felipe? Pois é, Rodrigo, já não houve condição mesmo. A água dos reservatórios aí, da própria estação de captação, também dos outros reservatórios, já praticamente acabou mesmo. Então, infelizmente, os moradores ali do Picerno, do Nova Veneza, Matão, Maria Antônia, Vila Flora e os moradores ali da região da EPA 2 do Parque Itália vão passar, muito provavelmente, pelo menos o sábado sem água. Porque mesmo com a retomada do sistema de captação, até poder encher todos os reservatórios novamente, até que a distribuição seja normalizada, pode ainda demorar 1 ou 2 dias. Só que isso a gente está sendo otimista, porque não há de fato previsão para a retomada desse abastecimento. Isso porque vão ter que trocar as cabines que foram afetadas por esse incêndio, a reforma do prédio também, propriamente dito,
porque havia um risco aí até mesmo estrutural do prédio. Então, em vez de fazer um serviço pela metade, eles preferiram fazer o serviço completo, mesmo que isso acabe prejudicando ainda mais a população. Então, portanto, o DAINES, Sumaré, o Departamento de Água e Esgoto, acabou preferindo aproveitar e fazer a reforma do prédio que foi atingido pelo fogo para poder garantir, de fato, o abastecimento de volta. Então, vai ser um final de semana bastante complicado para essas 120 mil pessoas que são aí atendidas por essa estação, Rodrigo. A dona de casa que tem roupa para lavar, do jeito que a gente está vendo aí, pia suja para resolver, sofre demais, né? Sofre demais. Ô Felipe, a informação inicial é de um curto-circuito, então isso quer dizer que o incêndio criminoso está descartado ou não? Está descartado sim, viu, Rodrigo? Uma equipe da perícia, até mesmo de Campinas, foi chamada para poder aí também ajudar a fazer a análise, né? Para ver o que de fato aconteceu e de fato está descartada a possibilidade de ser um incêndio criminoso. Foi de fato um curto-circuito que aconteceu ali nesses painéis. O perito criminal, né, que fez essa análise, de fato, não constatou nenhuma causa criminal. Hoje de manhã, inclusive, foram feitos esses procedimentos e aí já foi descartada logo pela manhã essa possibilidade de incêndio criminoso. Foi um incidente, de fato, que aconteceu ali envolvendo essa estação de captação de água. De fato, um curto-circuito que começou em um dos disjuntores. Como todos ficam muito próximos e a rede de energia elétrica continuou ligada, o fogo acabou se espalhando rapidamente por todos eles. Aí não havia jeito. Até os bombeiros de Paulinha foram chamados para tentar apagar o fogo. Esse trabalho também demorou bastante até que todo o fogo pudesse ser controlado. E aí, só depois disso, esse incêndio foi controlado aí por volta das 7 horas da noite, 7h30 da noite. E aí, desde as 5 horas da tarde que começou a pegar o fogo, 2h30 ao todo de trabalho, já não havia mais captação de água. Havia ainda o reservatório, né, da água que já tinha sido captada, mas durante a madrugada, durante o dia de hoje, essa água literalmente acabou, Rodrigo. Felipe Pereira trazendo informações ao vivo aqui no Brasil. Gente, eu vou dar um palpite aqui. Eu espero queimar minha língua depois. Sinceramente, eu espero queimar minha língua. Mas o Ney, que é um homem mais experiente do que eu, para não falar que é mais velho do que eu, o Marcão, o pessoal aí em cima pode raciocinar comigo. Para que serve o disjuntor? Não é justamente para quando você tem uma sobrecarga na rede elétrica, quando você tem um curto-circuito, esse disjuntor vai e cai, né? Ele desarma a rede elétrica para que você não tenha como consequência um incêndio, um superaquecimento, algo do tipo. A impressão que eu tenho, eu não sou técnico, não sou especialista, não sou nada disso, né? Mas eu estou aqui conforme a experiência que a gente vai adquirindo e espero queimar até minha língua pelo comentário que eu vou fazer aqui. Mas por se tratar de órgão público, né, por se tratar de coisa do povo, em que às vezes as pessoas não dão a devida importância, ouso dizer aqui que podemos ter essa consequência do incêndio aí, ou melhor, a origem do incêndio, no descuido, sabe? Na falta de manutenção devida, na falta do cuidado que deveria ter sido dedicada a esse espaço. Ouso, aliás, dizer, eu preferia receber aqui do DAI, do pessoal responsável lá pelo Departamento de Água de Sumaré, uma resposta dizendo, ó, você está maluco, o que você está falando não é verdade, por conta disso, disso, disso e disso. Mas é que quando a coisa é pública, a gente já desconfia, né? Porque nem sempre o cuidado com a coisa pública é aquele cuidado merecido. E eu, desde que eu me entendo por gente aqui, o disjuntor é justamente para evitar esse problema aí. Pode acontecer? Pode, mas geralmente acontece quando há um desgaste já do material, quando as coisas estão ligadas da maneira como não deveriam ser ligadas. Até o nosso engenheiro aqui, o pessoal da engenharia, o João Carlos, o seu Mariano, o Fábio, depois podem dar um palpite aí para mim, porque eu sei que eles estão assistindo o Brasil Urgente, podem dar um palpite para mim se eles não concordam comigo com essa tese aqui da minha cabeça. Eu espero queimar minha língua, tomara que não seja isso, né? Mas é a impressão que a gente tem, é a impressão que a gente tem. Vem comigo, e por falar em Sumaré, olha, Sumaré é uma cidade muito problemática quando o assunto é violência. Mas está experimentando ao longo dos dias um fenômeno que não é só de Sumaré, não. Outras cidades da região de Campinas
também tem experimentado, que é o seguinte: a estatística de roubos e furtos de veículos em Sumaré está revelando uma situação diferente, no mínimo inusitada. No mês passado, o número de carros recuperados, aqueles recolhidos, tirados das mãos dos bandidos, foi maior do que a quantidade de ocorrências registradas desse tipo de crime em Sumaré. Ou seja, tem mais carro roubado em Sumaré do que carro roubado efetivamente na cidade. E olha, certamente porque Sumaré está na rota de fuga, né? Certamente porque Sumaré está no caminho ali dos desmanches clandestinos desse tipo de veículo. Quem é que tem as informações dessa reportagem aí? A Lucimeire Ramalho? Deixa eu ver a reportagem da Lucimeire. Vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. O município é cortado por duas importantes rodovias e tem uma frota de 80 mil veículos. A posição geográfica na região metropolitana de Campinas oferece algumas vantagens do ponto de vista econômico, mas criou também um fato inusitado na segurança pública. Enquanto a taxa de recuperação de veículos roubados ou furtados é baixa na maior parte dos municípios, no mês de outubro, o número de carros recuperados pela polícia em Sumaré superou a quantidade de queixas de roubo ou furto. Naquele mês, a Polícia Militar encontrou 95 veículos roubados ou furtados, enquanto as ocorrências desse tipo, registradas na cidade no mesmo período, não passaram de 80. De acordo com a Polícia Militar, esse número maior de carros apreendidos reflete a facilidade de fuga que existe no município. Isso faz com que os ladrões que roubam um veículo em outra cidade da região usem Sumaré como caminho para fugir dos PMs. Com certeza, Sumaré é utilizado como rota de fuga. Com mais viatura, mais efetivo na rua, inibiu muito o furto, a prática do crime em si. Para a polícia, o contato entre as bases operacionais da PM ajuda nas apreensões. Assim que um carro é furtado em Campinas, por exemplo, as equipes das cidades da região são rapidamente avisadas para o acompanhamento. O número de roubos e furtos em Sumaré diminuiu no mês passado, se comparado com o mês de setembro. O reforço no patrulhamento com o uso de pessoal administrativo nas ruas também contribui para a queda desse tipo de delito. Se deve também ao grande apoio que a população tem realizado, colaborando, ligando através do 190 e 191, onde tivemos êxitos e inibir vários tipos de delitos, inclusive o roubo e o furto de veículos. O detalhe é o seguinte: não adianta nada a população colaborar em Sumaré, não adianta nada a polícia agir preventivamente em Sumaré se aqui em Campinas o negócio está falhando, em Indaiatuba está falhando, se em Paulínia está falhando, se nas outras cidades da região metropolitana não tem controle. O grande problema é o seguinte: o que acontece hoje? Há uma migração dessas quadrilhas pelas cidades da região. Primeiro, elas começam a agir em Campinas. Aí a polícia repreende o desmanche de veículos aqui em Campinas. Nós estamos com uma operação em andamento da Polícia Civil, que é essa Operação Campinas contra o roubo de veículos. Não é isso? Em que a polícia tem visitado essas lojas de autopeças, os desmanches, em busca de irregularidades. Aí, pressionados aqui em Campinas, eles migram para outras cidades e montam os desmanches nessas outras cidades. E aí começam a circular, por exemplo, com os carros roubados em Campinas, em outras cidades da região. Ou simplesmente Sumaré pode sofrer com isso, né? Usam as outras cidades como rota de passagem desses veículos roubados, né? A polícia registrou o roubo aqui em Campinas. Naquele momento toda a rede da polícia está informada sobre o roubo, aí o bandido dá lá 24 horas, 48 horas para movimentar aquele carro. E aí quando ele se junta no meio de outros milhares de carros, é difícil a polícia identificar logo de cara que carro é roubado, que carro tem problema, que carro não tem problema. E eles vão migrando, vão passando pelas cidades até chegarem numa cidade onde há o desmanche irregular do veículo. Lá eles cortam as peças dos carros e depois revendem nas lojas de autopeças irregulares, né? E quem alimenta tudo isso é quem compra a peça roubada. É quem, né, compra no mercado paralelo e aceita comprar essas peças sem origem, sem nota fiscal. E é isso que a gente precisa combater, porque se a gente combater isso, não tem espaço para bandido, né? Não tem espaço para criminoso. Isso aí dá um dinheirão pro criminoso, viu? Dá um dinheirão pro criminoso. E geralmente ele coloca o usuário de droga para poder roubar o carro
esse usuário de droga, né, aprende lá a arte de abrir o carro, de fugir com o carro e tal, recebe muito pouco em troca do carro roubado, né? Só que o desespero dele é tão grande pela droga que aquele dinheiro já é suficiente. E quando ele encontra dificuldade, quando ele não consegue, ele mata o dono do carro para poder efetivar o roubo do veículo, entregar para o negociador, ficar com dinheiro para comprar droga. Na maioria das vezes é assim. Na maioria das vezes é assim. O empresário não aguenta mais a insegurança na Vila Itapura, em Campinas. O carro dele já foi furtado 4 vezes! 4 vezes! Em uma mesma rua do bairro. É brincadeira, meu camarada. Tudo isso tem a ver com o que nós estamos dizendo aqui, né? O crime de roubo e furto de veículos. A Carla Ramil é quem tem os detalhes e traz pra gente aqui, ó. Olho na notícia. É sempre um susto, né? Porque você deixa seu carro, quando você retorna, alguma vez você tem até a sensação que você não deixou o carro ali, né? Que deixou em outro lugar. Este empresário está cansado de ser assaltado. Nos últimos 3 anos, o carro dele foi furtado 4 vezes. O veículo sempre fica estacionado nesta rua, bem próximo ao local onde ele trabalha, na Vila Itapura, em Campinas. As ações dos criminosos acontecem em plena luz do dia e os automóveis são levados sem levantar suspeitas. Algumas vezes foram só tentativas, eu nem as autoridades policiais eu comuniquei, porque não muda em nada, né? Só para fazer parte das estatísticas, então não adianta. Então fica no prejuízo e tocamos a vida em frente, como sempre, né? Ele conta que o bairro tem sido alvo constante de roubo e furto de veículos. Segundo o empresário, vizinhos e um funcionário dele também foram vítimas. Conversei com alguns vizinhos e isso realmente acontece com frequência, tá? Vários casos ocorreram aqui recentemente, segundo as informações. Então é constante o número de roubo, embora a rua seja tranquila, mas roubo é frequente. Dos 4 carros levados pelos assaltantes, 3 foram recuperados, mas um deles nunca mais foi encontrado. Virou pó, como muitos por aqui. O último furto aconteceu nesta semana. O carro de Ciro estava estacionado bem aqui em frente a esta lixeira. Os bandidos estouraram o vidro do passageiro, entraram e após uma ligação direta o veículo foi levado. Mas os assaltantes não conseguiram ir muito longe. Foram presos pouco tempo depois em flagrante. O empresário ficou feliz em ter o carro de volta, mas agora vai ter que arcar com os prejuízos do conserto. Uma despesa de cerca de R$ 1.500. Todas as vezes eu tive prejuízo, porque de uma forma ou outra sempre você tem prejuízo. Às vezes não é grande, mas mais a dor de cabeça. Ontem, por exemplo, eu passei metade do dia no plantão policial esperando recuperar o carro e fazendo o BO. E não é só o empresário que teve prejuízos. Edith, coordenadora de um centro de educação que fica na mesma rua, também foi vítima dos criminosos. Nós tivemos no primeiro semestre desse ano um carro furtado e 2 carros arrombados. Trazendo prejuízo para você? Certamente, tivemos que repor o carro que foi furtado e recuperar os 2 que foram arrombados. Eles afirmam que falta policiamento no bairro. Nós precisamos de mais vigilância, viaturas circulando, porque a criminalidade está muito grande. Então, se você não tem uma polícia constante, não tem como fazer vigilância, né? Inclusive, nós tentamos, enquanto instituição, que já tem um trabalho com comunidade, tentar uma articulação com os moradores para fazer uma pressão mais forte e discutir com as autoridades a segurança nessa região. Mas a gente não conseguiu muito sucesso na mobilização nesse momento. Para evitar ações futuras dos assaltantes, o empresário pretende investir em segurança eletrônica. E nós temos que procurar fazer essa segurança, já que as autoridades não te dão essa segurança, nós temos que fazer por conta própria, né? Então, vou investir mais em segurança eletrônica para tentar coibir, porque cortar é difícil, né? Então, na verdade, nós tentamos coibir um pouco que avance muito esse índice de criminalidade e de roubo. Olha, é terrível, porque você está indo trabalhar, você está indo defender o pão de cada dia, com o suor do seu trabalho, e vem um vagabundo, né, e rouba o teu carro.
vem um vagabundo e leva teu carro embora. Faça-me o favor, faça-me o favor, sabe? Você viu com a facilidade que os caras levam o carro? Olha na imagem, olha a facilidade. O cara entrou no carro, deu partida e foi embora, velho. E foi embora. Olha isso aí, chegou de moto, uma chave micha, né, que eles usam. Abriu a porta numa facilidade danada, estourou ali o cabo que faz a ligação da injeção, né, do starter do carro, colocou lá e foi embora, e fugiu. Nós temos numa outra imagem ali a demonstração exata do que acontece, né? O cidadão, ele enfia uma chave micha, que é uma chave genérica, e vai forçando até conseguir virar a chave. Aí na hora que ele consegue virar a chave, né, fica tudo muito mais fácil. Tudo muito mais fácil. Faça-me o favor, hein? As autoridades precisam dar uma resposta para esse tipo de crime. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. E aí vem essa informação de que os carros roubados aqui em Campinas podem estar indo, né, podem estar sendo levados para outras cidades da região, como Sumaré, por exemplo. Por isso que é preciso um trabalho amplo, um trabalho regional no combate a esse tipo de crime. Se não for feito, minha gente, a gente vai continuar na mão desses bandidos aí. E é claro, o combate ao comércio irregular, né, e prendendo gente que compra peça irregular também. Porque quem compra peça irregular é tão criminoso quanto quem rouba efetivamente o carro. Eu não tenho dúvida disso, viu? Não tenho dúvida disso. Vem comigo aqui, olha. Outro crime tão comum quanto o roubo e furto de veículos tem sido os ataques a caixas eletrônicos, que não são mais exclusividade de Campinas, das grandes cidades. Estão invadindo as cidades de menor porte também. Foi o que aconteceu na cidade de Olambra. Uma quadrilha explodiu 3 caixas eletrônicos que ficavam em 2 locais diferentes no centro de Olambra. Os criminosos provocaram um acidente num bairro afastado para despistar a polícia, né, que estava fazendo patrulhamento na região central da cidade. E aí, enquanto a polícia foi para um canto, eles estavam lá no centro, né, arrombando os caixas eletrônicos. Deixa eu ver a reportagem da Lúcia Denardi aqui, ó. Olho na notícia. Até pouco tempo atrás estavam tranquilos, né? Mas agora, com esses casos aí, a gente fica meio preocupado, né? Eu tenho 2 filhos, então a gente fica meio preocupado com esse caso. O depoimento é de um morador de Olambra, vítima da violência que agora atinge a pacata cidade das Flores. Na noite desta quinta-feira, a cidade foi alvo de bandidos, que tinham o objetivo de roubar dinheiro de caixas eletrônicos. Primeiro, os bandidos bateram neste carro, que estava estacionado em uma rua que fica entre os bairros Vila Nova e Imigrantes. Estava dormindo, né? Não ouvi o barulho. De repente, eu acordei com os vizinhos chamando e falaram assim, alguém bateu no seu carro. Então, eu saí para fora, daí eu vi as portas abertas e o carro ligado. E não tinha ninguém no local. Então, o pessoal chamou a polícia. A ideia era chamar a atenção dos policiais que estavam parados na avenida onde ficam os bancos. Os policiais receberam o chamado da ocorrência e deslocaram a viatura. Neste momento, os bandidos agiram. 3 caixas explodidos. Em 2 carros e fortemente armados, os bandidos fizeram refém um frentista deste posto por alguns minutos. Depois, eles explodiram 3 caixas eletrônicos. 2 deles ficam nesta agência, que foi alvo dos bandidos há menos de um mês, quando eles levaram toda a quantia em dinheiro. Depois, também explodiram uma outra agência, que fica ali, naquela galeria, bem no fundo. Os homens conseguiram levar uma quantia ainda não revelada pelas agências bancárias. E depois de roubar o dinheiro, eles fugiram por aqui, por essa avenida, sentido SP-340, que liga Campinas a Mogi Mirim. Eles provocam uma ocorrência num bairro um pouco distante, em média 7 ou 8 minutos da área central, porque eles agem muito rápido, a ação desses meliantes não passa de 6 minutos, muito bem armados, né, inclusive de fuzis, né? A viatura é despachada para atender a ocorrência e já no local da constatação, o cadista recebe outra ligação dizendo que estão
furtando, roubando, estourando os caixas eletrônicos. E a viatura volta, não dá tempo. Olambra tem aproximadamente 12 mil habitantes. No último mês, registrou 7 furtos, um número considerado baixo. Com relação a caixas eletrônicos, a Polícia Militar registrou em 2011 um caso, enquanto que em 2012 foram 3, uma tentativa e 2 roubos. Só esse ano, o Banco do Brasil, nós tivemos uma tentativa no meio do ano. O mês passado já teve esse mesmo evento, a explosão dos caixas no dia 11, na véspera de feriado, e ontem. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a Polícia Militar do município conta com 16 policiais. E esse número é suficiente para atender a população. Eles usam esses pequenos municípios até pela tranquilidade, né? E a questão de segurança também, porque sabem que aqui o efetivo é reduzido, né? Não só Olambra, como outros municípios, e facilitação dessas quadrilhas. Mas a pouca estrutura da polícia já preocupa os moradores da cidade. Josiane é comerciante, tem uma farmácia ao lado do banco que teve os caixas explodidos. Há 15 anos no município, ela tem medo. As coisas aconteciam nas grandes cidades e eu acho que agora eles estão procurando cidades menores onde, na verdade, isso não acontecia, né? Então, tá ficando complicado, infelizmente, né? Deixou de ser uma cidade tranquila, né? E não é só ela. Gente que mudou para a cidade pela tranquilidade se assusta com a onda de violência no estado que está chegando ao interior. Eu acho que isso é uma fatalidade. Eu acho que nós ainda estamos numa cidade muito gostosa, muito tranquila, que ainda dá para se ter um muro baixo, né? A gente vem para a cidade pequena justamente para ter um pouco mais de conforto e segurança. E acaba deparando com esses problemas todos. Esse é um grande problema, né? As questões que eram relativas às grandes cidades estão migrando. O tráfico de drogas é outro exemplo, né? Você tinha o tráfico de drogas geralmente concentrado nas comunidades mais pobres das grandes cidades, né? Lá você encontrava o traficante, lá você encontrava o criminoso. Agora não. Agora você vai para uma cidade pequena, Arthur Nogueira, a região ali de Olambra, Jaguariúna, dominadas pelo tráfico de drogas, onde o crack está comendo solto, sabe? Onde pessoas estão morrendo por causa da droga. E, teoricamente, seria mais fácil combater onde você tem ali uma menor concentração de bandidos. Mas a amostra que o negócio não está funcionando é essa aí, olha. É a terceira vez que os bandidos vão a Olambra esse ano, a segunda na mesma agência do Banco do Brasil. Olha o prejuízo, é a única agência do Banco do Brasil lá na cidade de Olambra. O cidadão que fica sem o dinheiro daí tem que ir para outra cidade, tem que ir lá para Santo Antônio de Posse para conseguir resgatar o seu dinheiro. Ah, gente, assim não dá, né? Faça-me o favor. E como a própria polícia disse, né, são quadrilhas muito bem organizadas e fortemente armados. Aí o policial, nessa onda de violência que nós estamos vivendo aqui no estado de São Paulo, tá lá com o seu revólver, né, 38 ou com a sua pistola .40, vai enfrentar um bandido com um fuzil? Ah, mas a polícia não pode usar fuzil, porque fuzil é arma de guerra. E nós não estamos vivendo aqui uma guerra no nosso país? Uma guerra entre o Estado, que representa o cidadão de bem, né, e uma facção criminosa, que representa tudo que há de ruim, que é o tráfico de drogas, o crime organizado. É uma guerra que nós estamos vivendo. Só que dá a impressão de que nós não estamos, né, com estratégia para enfrentar essa guerra. E os caras estão se capitalizando. Vocês têm dúvida de que esse dinheiro roubado dos caixas eletrônicos, roubado dos ataques aos carros fortes, dos próprios bancos, está capitalizando, está enchendo o bolso dos bandidos para que eles possam financiar cada vez mais as ações criminosas? Não precisa ser muito inteligente para esse raciocínio, não. Não precisa ser muito inteligente para esse raciocínio. Vem comigo aqui, olha. Uma família de Capivari vive um drama para enterrar o corpo de uma mulher que morreu após lutar contra um câncer. O problema é que a morte aconteceu na Espanha e eles não têm dinheiro para trazer o corpo ao Brasil. A Carla Ramil tem os detalhes e traz pra gente e tá aqui, ó. Olho na notícia. Muito doído. Você vê os outros contar, você vê na televisão, você diz, comigo nunca vai acontecer. É tudo muito fácil. Quando chega na pele da gente, você não aguenta. Se você não tiver Deus, não for muito forte, você desaba. É muito doído. Muito.
Edivaldo Bispo de Lima mora com a família na Espanha há 7 anos. A mudança para a cidade de Valença aconteceu depois do sonho de melhorar de vida. O sonho dele era estudar os filhos dele, dar uma vida melhor, inclusive para minha cunhada, que ela era muito trabalhadeira, batalhadora. E foi esse o sonho dele, buscar uma coisa melhor. Eles juntaram todas as economias e resolveram arriscar. Resolveram arriscar e foi se arriscaram. Só que, por ironia do destino, deu errado, né? Edivaldo vivia bem com a esposa e os 3 filhos no exterior. Porém, a mulher dele, Sandra Maria Miranda, de 38 anos, descobriu que estava com câncer no rim. Neste momento, começou então uma dura batalha contra a doença, que evoluiu e alcançou o fígado. Neste intervalo, a situação só piorou. Edivaldo, que trabalhava como pedreiro, perdeu o emprego. A família sobrevivia com o apoio de amigos e membros de uma igreja evangélica. Mas depois de 2 anos de luta contra o câncer, Sandra não resistiu e morreu no último fim de semana. Foi uma luta muito grande, mais no hospital, no tratamento, do que em casa. E ela foi lutando. Uma semana estava melhor, e por fim, uns meses, ela ficou até bem, estava preparando para vir para o Brasil de volta. E já se aproximando do tempo que ele estava achando e pedindo para Deus, ela passou mal. Foi a semana passada, né? Aí passou mal, ele levou ela no hospital. Lá o médico achou que ela não estava boa e internou ela. Internando, fez um exame, tinha mais um tumor no fígado. E aí foi se alastrando, se agravando e cada dia o quadro dela piorando, que ela chegou a vir a óbito no domingo. As dificuldades de Edivaldo não pararam por aí. Além de ter que suportar a dor da perda da companheira de tantos anos e o sofrimento dos filhos, o pedreiro também tem que enfrentar agora um dilema. Ele não pode enterrar a esposa na Espanha, não tem condições financeiras para isso. Decidiu então voltar com os filhos e os pais de Sandra para o Brasil. Mas também não tem dinheiro para bancar os custos da viagem e o transporte do corpo da esposa. As despesas totais são altas, cerca de R$23 mil. O governo espanhol deu a eles 7 dias para resolver a situação. Os familiares aqui no Brasil estão desesperados. Esse é o grande problema, é a grande luta, além da que ele já tinha passado com a doença. Agora é a luta para trazer o corpo para o Brasil. O sofrimento do irmão deixa a Joanita preocupada, por não saber qual vai ser o destino de Edivaldo a partir de agora. Ele está muito abalado, muito triste. Ele espera que a gente, juntamente aqui com o pessoal brasileiro, que é um pessoal que tem Deus no coração também, possa conseguir esse valor para estar trazendo. Ele tem muita esperança, com fé em Deus, ele é evangélico também. E ele está tendo muita esperança em Deus, ele está contando que Jesus vai abrir as portas e vai ter alguém que possa estar nos ajudando. A mãe do pedreiro também sofre com a situação. Sentimento, minha filha, tá acabando comigo. Eu estou que não estou nem podendo falar, nem podendo comer, nem dormir. Só penso no meu filho, com meus netos. E o corpo da minha nora lá sem poder, que eu não sei nem como vai ficar. Mas estou confiante, primeiro em Deus e em apoio de vocês. O responsável pelo Itamaraty foi procurado pela família, mas alegou que não há nenhuma lei que os obrigue a fazer o transporte de corpos e que, por isso, nada pode ser feito. Eles podem apenas intermediar as relações com pessoas que desejam ajudar. O governo não tem nenhuma verba, não tem nada, não colabora com nada. A família que se vira. Até eu liguei lá, em Madrid, e o rapaz lá me passou que tem mais 3 famílias nessa mesma situação. E que ele, no Brasil, não faz nada por isso. Então, se a família tiver condições ou lutar e conseguir, traz o corpo. Senão, eu acho que é jogado como lixo qualquer lá fora, no outro país. Sem saber o que fazer para resolver o problema, parentes de Edivaldo começaram uma campanha para angariar fundos e trazer a família da Espanha. Juntos, eles já arrecadaram R$6 mil, mas ainda não é o suficiente. Faltam mais 17 mil. Por isso, eles pedem ajuda ao Brasil urgente. Todos que estiver ouvindo nesse momento, que
Colabore, pelo amor de Deus, nós estamos precisando. Não é para luxo, Deus está vendo, nós temos consciência limpa, não é para nós, para mim. É para mim mandar para trazer o corpo da minha cunhada, com meu irmão e meus sobrinhos. Acorde o coração dessa mãe aflita com qualquer quantidade, com 20, com 5, com 10, o que vocês puderem. Pode socorrer, que eu fico muito agradecido. A família não tem nenhum outro tipo de apoio e conta agora com a solidariedade do povo brasileiro. Ô Vinícius, tem aí o número da conta para a gente passar? Está na reportagem, se a gente puder passar o número da conta da família, ajuda muito, né? Ajuda muito. Aí no último trecho da reportagem tem aí. É só frisar a imagem, copiar, me fala aqui que eu trago o número da conta. É terrível, porque estão num país, gente, a Espanha está vivendo um dos piores momentos da sua história, né? Com 1/4 da população desempregada, a crise econômica tomou conta da Espanha, né? Essa crise econômica está atrapalhando tudo lá na Europa. E aumento da criminalidade e o descaso das próprias autoridades com os estrangeiros, né? Porque os estrangeiros são vítimas até de preconceito num país que está em crise, porque teoricamente, na ótica dos preconceituosos, estariam lá roubando espaço, né, dos nativos, de quem está lá. Então é muito ruim mesmo, num país que enfrenta problemas econômicos graves, né? Agora, esse desamparo do governo brasileiro também não dá para entender, né? Esse desamparo do governo brasileiro não dá para entender. Eles têm dinheiro para tanta coisa, né? Político arruma verba para tanta coisa, mas não consegue arrumar dinheiro para fazer uma transferência de um corpo. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Nós já estamos aí com os números, é isso, Vinícius? Da conta e também da agência. É na Caixa Econômica Federal, daqui a pouco a Stephanie vai colocar ali para a gente, né, para que você possa fazer o seu depósito, enfim. Como é que é, Vinícius? Hein, Vinícius? Tá, vai colocar na tela já já o número da agência e da conta da Caixa Econômica Federal para você fazer o depósito. Que drama, né? Gente que foi embora para tentar uma vida melhor e que agora... né, não tem condições aí de voltar ao país, não tem condições de trazer consigo o corpo, até para um enterro justo, né, um enterro digno, né, dentro das possibilidades e do que imagina da profissão de fé de cada uma dessas pessoas. Brasil Urgente vai tentar ajudar na medida do possível. Itamaraty, ô Itamaraty, hein? Político arruma dinheiro para tanta sacanagem, mas na hora de ajudar quem precisa, né, político não levanta um dedo, cara. Um dedo. Se fosse filho de político, vinha de jatinho, fosse a Aérea Brasileira, né? Ia sair na televisão e pá e tal. Mas como é gente do povo, como é gente que, coitado, né? Não tem nada, aí é desse jeito que tratam as pessoas. Dessa maneira que tratam as pessoas. Conseguimos aí a conta, tá aí, ó, agência 0209 8013 0209 8013, a conta é 0000-24639, é a conta corrente e a agência no Banco Caixa Econômica Federal para você fazer aí o seu depósito, enfim, o que você puder fazer, tá bom? Vem comigo aqui, olha, tem o caso Bárbara lá em Nova Odessa, o caso da menina que acabou encontrada morta na linha do trem. Eu disse para vocês que tem uma novidade, nós vamos embora aqui. Já o doutor Braga está comigo, Vinícius? Doutor Braga, boa tarde, mais uma vez é um prazer falar com o senhor aqui no Brasil Urgente. Eu canso de elogiar o trabalho do doutor Braga e da equipe lá de Nova Odessa. São profissionais de extrema competência e sempre que podem, aqui na medida do possível, estão atendendo a imprensa com muita transparência, trazendo informações à população que está em busca, né, da elucidação dos casos, enfim, dessas informações. Tudo bem, doutor Braga? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, tudo bom? Graças a Deus, vocês, tudo na paz? Tudo bem. Doutor Braga, o caso Bárbara, o senhor conseguiu ouvir essa semana aí os maquinistas, né, dos trens que passaram lá pelo local onde o corpo da Bárbara foi encontrado na estação de trem de Nova Odessa. O que já dá para contar, doutor? O senhor tinha ainda
no começo da investigação, a dúvida se foi um homicídio, se houve intenção de matar a Bárbara. Me parece que essa dúvida já não existe mais, doutor. Pelo menos a versão, Rodrigo, pelo menos a versão apresentada pelos adolescentes já foram totalmente descartadas, né? E a partir dessa constatação, a gente já pode começar a trabalhar com outras hipóteses, né? Então, a hipótese de acidente, acreditamos que já está descartada. Quer dizer, a primeira versão é de que teria sido um acidente, porque a menina estava lá com os adolescentes, e aí passou o trem, um dos adolescentes conseguiu saltar, a menina não conseguiu e foi colhida, atingida pelo trem. Isso efetivamente não aconteceu então, doutor? Exatamente. E a gente está dizendo isso com base em provas, né? Provas testemunhais, provas periciais. Constatamos que era impossível a permanência deles na situação que eles descreveram para a gente, sem que a locomotiva não tivesse atropelado, né? Se efetivamente eles estivessem sentados na plataforma ou a Bárbara de pé na linha, a locomotiva, a máquina já teria colhido, já frontalmente, o atropelamento teria sido frontal, o que nós constatamos que não ocorreu, o atropelamento foi lateral, ou seja, a Bárbara foi atingida enquanto a composição passava pela estação, enquanto ela estava em pé na plataforma. Então, a versão apresentada pelos adolescentes, a polícia já conseguiu desconstituir essa versão, é uma versão totalmente inconsistente, e a partir dessa constatação, a gente pode começar a dizer que temos indícios de que a Bárbara foi vítima de um crime. Ela pode ter sido empurrada, pelo que eu estou entendendo, então, doutor. Exatamente. Aquelas hipóteses levantadas inicialmente de que ou foi empurrada ou tentou fugir de uma possível violência, de uma possível agressão. Que coisa. Isso está dentro da linha de desdobramento da apuração desses fatos, né? O que está descartado já de pronto é aquela versão de que ela estava de pé na linha e o garoto sentado na borda da plataforma. Essa versão nós já conseguimos demonstrar perícia, né? E aliado aos depoimentos dos maquinistas, que nenhum deles viu essa cena de uma pessoa sentada na borda da plataforma e outra de pé entre as pernas dela. Nenhum maquinista avistou isso. O único maquinista que avistou a Bárbara viva, a viu quando ela estava caminhando na plataforma na companhia de outros 2 rapazes, né? E possivelmente foi essa composição desse maquinista que viu ela viva caminhando sobre a plataforma, foi a composição que atropelou a Bárbara. Meu Deus do céu. Bom, doutor Braga, para a gente encerrar aqui, quais serão os próximos passos da polícia? Aquilo que o senhor puder revelar também, porque nem tudo a gente pode revelar para não comprometer o trabalho da investigação da polícia, doutor Braga. Rodrigo, como a intenção da polícia é apurar, é esclarecer os fatos, nós não estamos fazendo caça às bruxas, não estamos querendo incriminar ninguém gratuitamente. Nós queremos esclarecer os fatos e dizer à população exatamente o que aconteceu, né? Nós vamos dar oportunidade para os adolescentes, eles vão ser novamente ouvidos, né, no sentido de esclarecerem o que efetivamente ocorreu. Se eles mantiverem a versão, a polícia tem indícios, tem elementos para incriminá-los, para dizer que a Bárbara foi vítima de um crime, né? Ela foi empurrada ou caiu tentando se livrar dos agressores. E daí por diante eles vão responder por esses atos. Doutor Braga, quero de novo parabenizar o trabalho da polícia aí do senhor em Nova Odessa e dizer que o Brasil Urgente vai acompanhar para trazer essa informação, né, para a população, para a própria família, porque quiseram atribuir à menina aí, né, algumas situações e me parece que a menina, né, já morta, infelizmente, não pode dizer nada, né, e os meninos talvez tentaram aí criar uma história, mas essa história não colou. Aliás, mentira, tem perna curta, isso faz muito tempo já que a gente sabe disso. Um abraço, doutor Braga. Eu te agradeço, outro. Obrigado tchau. Pela participação aqui. Olha, tem um rápido intervalo comercial, está esclarecido, hein? Nós estamos acompanhando, segunda-feira nós vamos trazer novidade desse caso para você. Já já o Datena para todo o Brasil, eu volto já.